Eu escrevi um paper sobre esse assunto da neurociência social, que é uma reflexão acerca, na verdade, do papel das neurociências e em relação às ciências sociais. Eu fui desafiada a pensar até que ponto as neurociências podem contribuir para reflexões acerca de fenômenos sociais, né? Que é algo que está acontecendo. As neurociências sociais estão se expandindo, né, ao longo das últimas 2 décadas, né? E o que foi falado aqui desde a manhã, certo? Na verdade, são os assuntos que as neurociências sociais estão tentando abordar desde o ponto de vista da pesquisa neurológica, né? Então, questões, por exemplo, acerca da racionalidade dos agentes sociais, os neurocientistas sociais estão tentando ver até que ponto eles podem tratar dessa racionalidade, intencionalidade dos agentes sociais e contribuir para explicar a intencionalidade dos agentes sociais, de forma a também auxiliar a explicar os fenômenos sociais macro, né, digamos assim. Então, eu vou resumir, na verdade, aqui, eu vou tentar ser mais sucinta, tá? A minha reflexão, o que eu fiz foi uma espécie de argumento para contribuir para a discussão. Então, a minha intenção é de filósofa refletindo acerca do papel da neurociência junto às ciências sociais. Esse é o que eu considero que é o meu papel. Então, para desfazer alguns mal-entendidos que às vezes surgem, né, nós temos um laboratório de ciências cognitivas na Unicinos, nós temos desenvolvido experimentos, os bolsistas e pós-graduandos estão elaborando experimentos e e atuando de uma forma experimental, mas muitas das nossas reflexões são interdisciplinares por causa disso, mas ainda assim filosóficas, no sentido de não apenas concluir, a partir de resultados empíricos, o que aconteceu, né? Não apenas descrever experimentos e explicá-los com algumas hipóteses, mas refletir em que medida esses experimentos nos fazem repensar questões antigas da filosofia, né? E, nesse caso, mais amplo, das ciências sociais também, talvez, né? O meu argumento é o seguinte: nós temos uma longa tradição filosófica que foi tocada aqui, assim, meio rapidamente hoje, que é semântica, né? Que acompanhou a filosofia da ciência e que trata de referência, né? Trata de até que ponto as nossas afirmações que contêm termos referenciais podem ser consideradas verdadeiras, em que contextos elas são verdadeiras, quais são os critérios de verdade para afirmações científicas que utilizam termos referenciais, né? Nitidamente referenciais. Essa tradição semântica da filosofia, que se especializou ao longo do século XX, ela trouxe consigo uma crítica a certos termos que parecem referenciais, mas, na verdade, criam contextos opacos. Quine fez uma longa, né,
crítica, ao longo de vários anos, à questão dos contextos opacos, onde termos, incluindo nomes que parecem referir nitidamente, na verdade, ali não referem. Um dos contextos em que acontece a opacidade referencial é o contexto das atitudes proposicionais, né, em que eu expresso crença, desejo, enfim, algum tipo de aspecto que a gente poderia considerar subjetivo, né, e vinculo uma proposição a uma descrição de uma atitude que parece ser vinculada a um processo mental. Eu desejo algo, eu acredito em algo. Esse algo seria, para alguns, objetivo, né? Eu acredito que estou sendo filmada, por exemplo, seria um tipo de atitude proposicional, ou eu desejo que estejam escutando o que estou falando, ou estejam compreendendo o que estou falando, seria uma outra atitude proposicional, né? E essas atitudes proposicionais, como, na verdade, já Frege estava analisando, essas atitudes proposicionais, elas, além de criarem contextos opacos, elas criam uma dificuldade para a filosofia da mente e para as neurociências, porque, na verdade, nós utilizamos esse tipo de descrição de uma atitude proposicional o tempo todo na investigação da mente e do cérebro humano, né? Constantemente nós atribuímos às pessoas que são sujeitos de experimentos nas neurociências crenças, né? Ele está pensando em tal coisa, ou pensamentos, né? Ou crença, ou ele está acreditando que tal outra coisa, ou ele está desejando, ou ele está, enfim, sentindo algo. E como que as neurociências podem vincular essas afirmações, descrições, com áreas do cérebro, né? Então, na verdade, o que a gente vê em artigos, papers, na literatura, é que há uma forte crença dos neurocientistas de que é possível localizar no cérebro áreas, né, ou subáreas, que estão vinculadas a certas atitudes proposicionais, né? Ou, se não, nós não sabemos ainda, nós devemos descobrir quais são essas áreas, né? Agora, quando nós entramos na neurociência social, a questão ainda se torna mais difícil, porque o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar a atitude proposicional vinculada a um comportamento, né, a algo externo, a um comportamento da pessoa, em relação a outras pessoas. Então, ela está acreditando que a aula terminou, por isso ela saiu da sala. Então, eu faço uma descrição da atitude proposicional, eu uso a atitude proposicional e depois digo o que aconteceu factualmente, em termos de comportamento externo, né? A neurociência social, então, teria que fazer essa vinculação entre atitudes proposicionais, ativações neurológicas e comportamento explícito externo, certo? Então, se torna ainda mais complexo explicar, nesse contexto da neurociência social, o papel, na verdade, das imagens que se pode captar do cérebro, né, quando a pessoa está pensando certas coisas, ou quando ela está sendo desafiada a pensar um certo contexto de ação, por exemplo. A filosofia, a semântica já diz que
nós temos uma dificuldade com as atitudes proporcionais, desde um ponto de vista semântico, há uma série de dificuldades. O Quine resolveu essas dificuldades afirmando que nós devemos eliminar contextos desse tipo, né? E que nós deveríamos eliminar o vocabulário mentalista também, se possível, né? O que Churchill depois leva às últimas consequências. Então, desde o ponto de vista filosófico, nós temos essa atitude antimentalista, contrária ao uso de conceitos mentais, e nós temos, por outro, também visões pragmatistas, né, não só a de Quine, como a de Wittgenstein, que dizem, bom, na verdade, é indiferente nós tentarmos localizar no cérebro ou na mente aquilo que é descrito por meio de conceitos mentais, porque isso não faz diferença para a explicação de atos de fala, de jogos de linguagem, de comunicação social. E também das ações, no final, que são resultado das relações comunicativas, intencionais. Então, nós temos o Quine afirmando que os conceitos mentais talvez sejam todos dispensáveis, e o Wittgenstein dizendo que, na verdade, também esses conceitos são dispensáveis porque, na verdade, não são necessários para uma explicação das intenções e das ações humanas, no sentido de que, de um ponto de vista científico, não é necessário nós levarmos a fundo uma pesquisa acerca do que realmente está acontecendo na mente humana durante uma determinada interação social. Eu não digo que, obviamente, Wittgenstein não era um eliminativista, então, nesse sentido, ele não se aproxima do Quine, mas ele também achava que havia uma certa dispensabilidade de conceitos, se conceitos mentais fossem transformados em conceitos científicos. Bom, esse panorama da semântica, do pragmatista e, no caso de Quine, também eliminativista do século XX, ela leva, muitas vezes, a afirmação de que a filosofia não tem o que dizer em relação, muitas vezes, nem à psicologia e nem às neurociências, né? Porque os fenômenos que a filosofia estaria explicando poderiam ser explicados de um outro ponto de vista que não o ponto de vista científico. O que acontece? Eu tenho chegado à conclusão de que, de fato, há limites para a investigação que leva em conta imagens e sinais cerebrais. Claro, nunca acreditei que ia resolver todos os problemas da filosofia. Mas quais os limites? Muitos neurologistas acham que os limites das neurociências estão simplesmente em ainda não sabermos quais áreas do cérebro estão vinculadas a quais comportamentos. Esse seria o limite. E que, aos poucos, podemos investigar cada vez mais as ativações cerebrais e ver qual comportamento está vinculado a qual ativação cerebral. E, com isso, nós vamos, em algum sentido, desvendar o que é o cérebro e o que a gente chama de processos mentais, que, na verdade, seriam todos alguma espécie de processo cerebral. Esse tipo de concepção cientificista e, talvez, reducionista, eu não considero verdadeira, não porque eu não seja uma cientificista, não.
eu não considero verdadeira por causa dos fatos. Quais são os fatos? Os fatos, e aí eu incluo na argumentação as teorias da cognição corporificada, os fatos são que nós somos sistemas dinâmicos que estamos inseridos em outros sistemas dinâmicos. E isso significa que nós devemos retirar o cérebro da centralidade da nossa visão. É isso que as teorias da cognição corporificada fazem. Quer dizer, o cérebro é parte de um sistema. E quando você pensa o cérebro como parte de um sistema dinâmico, que aí inclui, inclusive, comportamentos sociais intersubjetivos, né, intencionais, você até pode ser que você ainda caia em alguma espécie de reducionismo, talvez, mas não no antigo reducionismo, em que o cérebro é o centro e que vai explicar todos os comportamentos, ou seja, que a ativação cerebral bem delimitada vai explicar todos os comportamentos. Não. Quer dizer, o que você tem é só a participação da ativação cerebral durante certas ações que incluem processos internos. É isso que você tem. Tá? Então, a detecção de ativação cerebral, ela auxilia a explicar um processo dinâmico complexo, né, de uma ação humana, certo? Que tem aspectos internos e que, às vezes, foca e conduz processos externos também, quando você modifica algo externamente a partir de algum processo mental, processo cerebral interno. Então, vejam, o que dá para concluir, de um ponto de vista filosófico, é que a ambição neurocientífica de catalogar e criar assim como que um mapa do cérebro que vai espelhar condutas sociais, inclusive condutas intencionais de outras pessoas, eu considero nesse momento que não é possível de ser feito. Não é possível. E aí a filosofia, a semântica, né, e as reflexões acerca da mente e da relação mente-cérebro nos ajudam a perceber por que isso não é possível. Porque o cérebro não é o centro. Na verdade, se você coloca o cérebro como centro, você cai, né, numa espécie de neocartesianismo, só que, em vez de espírito, você tem o cérebro, né? Então, como a neurociência ainda pode contribuir para a investigação do comportamento humano social e tal? Incluindo o comportamento comunicativo, que eu sempre incluo como parte do comportamento humano, né? Para responder a essa questão, como que eu gostaria de usar uma dicotomia, que alguns até já disseram, você cai numa dicotomia, mas eu uso uma dicotomia que é bem clássica da filosofia, que é a dicotomia interno-externo. E eu acho que é uma dicotomia que ainda dá para, mesmo biologicamente, dá para concordar que ela existe. Né? Existem processos internos do corpo, que incluem os processos cerebrais, e existem processos externos ao corpo. É uma dicotomia que eu considero aceitável. Né? E nas últimas 2 décadas, vários experimentos foram feitos
e que resultaram na detecção de diferenças de ativação neuronal entre contextos onde conceitos estavam presentes, ou seja, contextos onde os sujeitos investigados estavam trabalhando, processando conceitos sobre objetos físicos externos, né? E contextos onde os sujeitos investigados neurologicamente estavam reagindo a frases que continham conceitos acerca de processos internos, que a gente chama de processos mentais. Tá? Então, aos poucos, as investigações foram mostrando que o cérebro reage de formas diferentes a conceitos que referem processos externos e conceitos que referem processos internos. Isso, bom, as investigações sobre atribuição de estados mentais já mostram um tanto isso, mas uma coisa interessante é que primeiro, houve uma delimitação das áreas do cérebro que reagiam a conceitos que referem objetos externos e uma delimitação das áreas do cérebro que reagiam a conceitos que referem processos internos, que aos poucos está sendo rediscutida. Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, vocês vejam, essa é uma das ativações, ou seja, descrição de ativação clássica, tá? Das áreas que nós utilizamos quando nós mentalizamos, certo? E isso significa quando nós estamos considerando estados mentais internos de outras pessoas. Mas as mesmas áreas, às vezes, também são ativadas quando nós estamos considerando os nossos próprios estados mentais internos. Então, há uma sobreposição, tá? Entre áreas ativadas quando nós atribuímos estados mentais internos a outras pessoas e quando nós nos atribuímos a nós próprios estados mentais internos. Certo? Quais são, aqui é uma das regiões que marca bem essa diferença, né? É o córtex pré-frontal dorso medial, né? Mas também a junção temporoparietal e o lobo temporal anterior e o gyrus frontal inferior. São regiões, claro, a ativação em outras regiões também, mas são as regiões que mais caracterizam essa atividade do que a gente chama de mentalizar, tá? Mentalizar, que seria a gente vulgarmente diria pensar acerca do que se passa na mente dos outros ou também na própria mente, tá? Bom, e em contraposição a essa ativação, nós temos uma ativação diferente quando nós pensamos acerca do comportamento externo observável, tá? A maior ativação é no sulco temporal superior posterior, a maior ativação. Tá? E os neurocientistas, em princípio, acham que sempre quando nós estamos considerando o comportamento externo, há uma ativação, ou deve haver uma ativação nesse sulco. Tá? E claro que se não há, isso seria uma divisão clássica, então, entre o que a gente na filosofia chamaria de uma referência a algo exterior, né, nesse caso, e uma referência a algo interior no outro caso. Certo? Isso eu achei muito interessante, porque condiz com uma divisão filosófica. Né? Quer dizer, os neurocientistas, de alguma forma, descobriram duas ativações diferentes para duas referências diferentes, né? Muito usadas na filosofia.
A primeira referência, na verdade, os filósofos questionaram muito, né? E o Wittgenstein diria, essa aqui nós não precisamos considerar, né? Nem a outra, mas, na verdade, nós não precisamos considerar essas ativações, porque isso é indiferente para o que está acontecendo socialmente. O Quine, já se ele fosse vivo, provavelmente ele diria, nossa, que interessante, né? Talvez realmente isso nos ajude a explicar um pouco mais, de uma forma naturalística, como se dá a cognição humana, etc., etc. Né? Então, ele não teria algo propriamente a objetar, porque o Quine, na verdade, estava objetando aos conceitos mentais para os quais nós não teríamos uma referência. Né? Determinada, critérios de identificação determinados. Né? Bom, essa é a visão clássica. As teorias da cognição corporificada, elas trazem um desafio, porque elas dizem o seguinte, bom, nós temos essas ativações, mas como que fica a relação? Será que é sempre assim? Será que em todos os contextos de ação, em qualquer contexto de ação, é isso que acontece? E porque os teóricos da cognição corporificada, eles tentam relativizar, na verdade, essas classificações muito rígidas das neurociências, né, tradicionais, né? E, de fato, alguns pesquisadores na Bélgica, na Holanda, na Escandinávia, estão colocando em xeque essa divisão mais clássica, né, das neurociências. E fizeram alguns experimentos em que eles colocavam as pessoas a escutar ou ler frases que continham alguns conceitos emocionais, sobre emoções, né? E outras que apenas continham descrição de ação externa, ação observável externa. Né? E, por exemplo, frases como a boca dela ficou seca porque ela ficou com medo da situação em que se encontrava, ou ele estava perdido nos seus próprios pensamentos. Então, o seu peito ele se encheu de orgulho, né? O peito se encheu de orgulho, ou ela sentiu com a cabeça porque ela estava em dúvida, ela moveu a cabeça porque estava em dúvida. Né? Então, eles usaram frases, algumas delas usavam descrição do corpo, outras usavam descrição do corpo com palavras que descreviam algo supostamente interno, e outras que apenas usavam palavras, conceitos sobre algo interno, né? Então, ou sobre algo externo, sobre algo interno. E o que aconteceu? O que eles descobriram é que, na verdade, havia uma grande oscilação da ativação cerebral durante a compreensão dessas frases. Muitas frases que continham conceitos sobre processos internos e processos externos simultaneamente, às vezes ativavam neurônios ou áreas do cérebro relacionadas a ações, a comportamento exterior, e outras vezes ativavam áreas relacionadas, supostamente, como essas aqui, relacionadas à mentalização. Né? E o que isso levou? Levou, então, a uma afirmação, né, desses grupos de pesquisadores de que há uma relatividade, o cérebro oscila na sua ativação, mesmo quando são usados termos sobre estados mentais, sobre processos mentais.
Ele, às vezes, foca em algo externo, ou pensa algo externo, e, às vezes, foca em algo interno. Por que isso interessa para as teorias da cognição corporificada? Porque retira, na verdade, acaba com a dicotomia inicial, acaba com aquela ruptura, forte separação inicial entre interno e externo, mas também, vejam, aproxima o processo mental da ação social. Essa que é a ideia. Ou seja, quando eu mentalizo um processo interno, na verdade, isso pode corresponder à mentalização de um comportamento externo. Não há uma divisão exata entre a ativação cerebral que está pensando sobre um comportamento social e a ativação cerebral que está pensando sobre um estado, um processo mental interno. O que isso, do ponto de vista pragmático, deixa concluir? Que, na verdade, nós vinculamos teoricamente também, não apenas quando estamos agindo, mas também de um ponto de vista teórico, né? Quando nós pensamos sobre as nossas ações, né? Nós, na verdade, o nosso foco de atenção não é apenas nem interno nem externo, ele oscila, né? E isso, do meu ponto de vista, mostra a dinâmica dos seres humanos enquanto sistemas dinâmicos, enquanto seres biológicos dinâmicos que estão sempre, na verdade, interagindo. O que se pode deduzir também é que há uma certa ilusão, e aí os pragmatistas mais clássicos têm razão nesse sentido, uma ilusão de que existem entidades mentais, né? E, na verdade, uma certa ilusão também de que processos neuronais vão reduzir a descrição de processos sociais, como alguns ainda, eu acho, que ambicionam fazer. São várias conclusões, eu acho que eu ainda tenho muita pesquisa pela frente, mas algumas das minhas conclusões eu considero que realmente são corretas e que são difíceis de serem refutadas. Eu espero ter sido razoavelmente clara na minha exposição. Muito obrigada.